Irmãos, a palavra de Deus diz, segundo Reis, capítulo 6, e eu quero pensar com você nessa noite sobre fé na prática. Ou como a gente pode, no dia a dia, expressar aquilo que a gente declara crer. Porque, por várias vezes, você já viu pessoas falando uma coisa e vivendo outra. Eu tenho um amigo de adolescência que o apelido dele era o nome, que eu não vou dizer por questões óbvias, seguido por um adjetivo, ou por uma adjetivação. Fulano 2 meses e meio. E por que 2 meses e meio? Porque ele sempre que encontrava uma namorada, ele dizia assim: agora eu encontrei a mulher da minha vida. Gente, vocês podem se preparar, porque com essa eu caso. 2 meses e meio depois, a gente falava assim: e aí, o que aconteceu? Ele: me enganei. Mas tudo bem. Aí passavam-se alguns meses, ele falava: gente, agora eu acertei. Agora é a pessoa. Podem se preparar, que assim que eu terminar o curso tal, eu vou casar. Essa é para casar. E aí, parecia promessa. Eu acho que ele fez alguma promessa que não podia passar mais de 75 dias namorando. Quando dava 2 meses e meio, terminava. Você conhece gente que tem um discurso e tem uma prática totalmente divorciada desse discurso. O filósofo historiador Leandro Carnal, ele vai dizer que o grande desafio do cristianismo hoje, sendo ele um ateu, não é o fato das pessoas não professarem Cristo. Ele diz assim: as pessoas estão levando Cristo no braço, na tatuagem, as pessoas estão levando Cristo adesivado no carro, na camisa, as pessoas estão levando Cristo nas redes sociais, mas o único lugar onde nós não estamos vendo a Cristo é no dia a dia, na vida das pessoas. Por isso, se nós estamos falando sobre fé, nós não estamos falando simplesmente sobre um conceito abstrato, mas nós estamos falando sobre algo que no dia a dia precisa ser praticado. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 13, no verso 17, o seguinte: se vocês sabem estas coisas, felizes vocês serão se vocês as praticarem. Ou seja, felicidade na vida cristã não é fruto de conhecimento, não é fruto de acúmulo de conceito. Felicidade na vida cristã, ela se realiza, ela se efetiva quando eu passo a viver de acordo com aquilo que eu declaro crer. Por isso eu quero convidar você nessa noite a pensarmos um pouco sobre fé na prática. A gente tem falado aqui que é uma escada que eu e você precisamos percorrer. Você precisa conhecer a Deus, você precisa se relacionar com Deus. Ao relacionar-se com Deus, você vai confiar em Deus, e ao confiar em Deus, você tornar-se-á totalmente dependente dEle. Mas como é que isso acontece na prática? Como é que essa fé na prática se manifesta? Segundo Reis capítulo 6, a partir do verso 8, nós vamos encontrar aqui pelo menos 3 princípios que eu gostaria de convidá-lo a pensar comigo nesta noite. E nós vamos ler a partir do verso de número 8 até o verso de número 23. A Bíblia diz assim: ora, o rei de Arã estava em guerra contra Israel, ou em outras versões, o rei da Síria. Depois de consultar os seus oficiais, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava um mensageiro ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria,
que convocando os seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Verso 12. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, ó rei meu senhor, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando o informaram de que o profeta estava em Dotã, verso 14, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. E então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Então o rei de Israel os viu e perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar os prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu e você acabamos de ler vai falar sobre um contexto de guerra, sobre um contexto de batalha. E eu não sei se você já se apercebeu, se você já se tocou, mas acredite você ou não, entenda você ou não, aceite você ou não, eu e você vivemos num contexto de batalha, num contexto de luta. As lutas são as mais variadas. A luta, por exemplo, para você manter a sua sanidade mental. Ô gente, para a gente endoidar, falta isso aqui, ó. A luta que você tem para viver num mundo onde você, às vezes a impressão que a gente tem é que a gente, sabe aquele filme do Chaplin, acho que é Tempos Modernos, que ele está no meio de uma série de engrenagens e ele vai sendo como que engolido ali dentro. A impressão que eu tenho é que nós estamos como Chaplin naquele filme, Tempos Modernos, sendo engolidos, sendo atropelados. A gente olha o conflito na Ucrânia e não percebe possibilidade de fim desse conflito. A gente olha o conflito em Israel, ali no Líbano. A gente olha para Cabo Delgado, na África. A gente olha para a realidade de que de 2023 para cá, o número de conflitos no mundo aumentou num número superior nesses últimos 2 anos, como nunca antes, desde a Segunda Guerra Mundial. Se você abrir hoje aí o Google e pesquisar conflitos existentes no mundo, você fica assustado. Desde as guerras de maior proporção às guerras tribais. É luta para a gente pagar as contas no final do mês. Eu acho que todo mundo que vai ao mercado e compra azeite devia tirar uma selfie e postar. Ostentação é comprar azeite. Eu preciso dizer, eu vou ter meu momento de ostentação. Ontem eu comprei azeite.
É luta. Além de todas essas lutas, a palavra de Deus vai dizer que nós temos uma batalha e um inimigo incansável que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Além de todas essas lutas, nós temos a batalha espiritual, que, acredite você ou não, é uma realidade. Nós temos um inimigo, um adversário que veio para matar, roubar e destruir. E é justamente nesse contexto de luta, nesse contexto de batalha, que eu e você somos convocados por Deus a mostrarmos uma fé na prática. Aqui nesse texto, o rei da Síria havia declarado guerra contra Israel. E diz-nos a palavra de Deus que todas as vezes que o rei da Síria preparava uma emboscada, Eliseu, o profeta, orientava o rei de Israel e dizia: olha, não passe por aqui, porque tem uma emboscada. Quando o rei da Síria preparava uma emboscada à direita, ele dizia: não vá pela direita. Quando preparava à esquerda, ele dizia: não vá pela esquerda. Ou seja, os planos daquele rei eram constantemente frustrados. Até que um dia o rei começa a acreditar que dentro da sua tropa havia um infiltrado. Ele diz assim: tem alguém aqui no nosso meio que está entregando os nossos planos. E um dos seus soldados, ou alguns dos seus soldados, dizem assim: não é nada disso. Ou melhor, alguns dos seus conselheiros, como diz o verso de número 12, não é nada disso. O que está acontecendo é que há em Israel um profeta, um homem de Deus, e ele revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor fala no seu quarto. E aí o rei, agora enfurecido, ordena que descubram aonde Eliseu está e ordena que o capturem. Monta-se uma operação militar. Descobre-se que Eliseu está em Dotã. Cercam a casa do profeta. E agora, talvez na mente e no coração do rei da Síria, as suas empreitadas seriam bem-sucedidas. Mas eu gostaria que você por um momento parasse e deixasse de lado o rei da Síria, deixasse de lado o seu exército e observasse algumas das atitudes de Eliseu que nos ensinam sobre as marcas de uma fé que se expressa no dia a dia ou de uma fé prática. O servo de Eliseu, o seu auxiliar, acorda e diz-nos a palavra de Deus, no verso de número 19, que quando ele sai de casa, verso número 15, perdão, quando ele sai de casa e vê todo aquele aparato militar ao redor do local onde eles estavam, ele diz assim: nós estamos perdidos. O que nós vamos fazer? E o verso 16 é um verso chave, quando Eliseu responde assim: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Você pode repetir comigo só essa expressão: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Vamos juntos? Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer no Novo Testamento que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a primeira marca de uma fé na prática é a capacidade que ela nos dá de olhar para além da realidade. Nós não ignoramos a realidade. Em nenhum momento Eliseu disse assim: não tem ninguém aí não. Em nenhum momento Eliseu não disse: olha, não tem nenhum exército, isso é apenas coisa da sua cabeça, esquece. Olha, em nenhum momento ele disse: olha, você tá doido, é? Eu não estou vendo nada. Ele não fez isso. Ele afirmou a realidade, mas ele colocou a sua fé em algo que estava para além do tangível, para além do visível. E sabe, irmãos, eu e você não precisamos e não podemos ter uma postura de negação diante das crises, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das enfermidades.
Não podemos ter uma crise de negação diante do luto, diante das perdas, diante dos exércitos que nos cercam. Mas nós somos chamados por Deus para olharmos para além da situação que nos cerca e sabermos que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmãos, talvez o grande desafio da vida cristã resida naquilo que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 4, que é manter o olhar não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas nas coisas que não se veem, porque estas são eternas. C.S. Lewis escreve um livro, eu já citei esse livro inúmeras vezes aqui, chamado Cartas do Inferno. É uma obra ficcional, é uma obra onde um demônio tio está para se aposentar e escreve uma série de cartas para o seu aprendiz. E é um momento que ele diz assim: se você quiser desanimar um cristão na sua fé, faça-o olhar para a realidade. E aí ele usa o exemplo de Pedro quando sai do barco e começa a caminhar sobre as águas, mas há um momento em que ele tira o olhar daquele que é maior do que a realidade, daquele que é a realidade última, e mantém o seu olhar nas realidades circunstanciais. E quando ele para de contemplar o Senhor e começa a reparar na força do vento e no barulho das águas, Pedro imediatamente começa a afundar. Eu e você fomos chamados por Deus para olharmos para além da realidade. Nós não somos, irmãos, um grupo de tolos que ignora as dificuldades da vida. Nós bem sabemos quais são. Cada um de nós aqui, se não sabe, deveria saber aonde o seu calo aperta. Cada um de nós aqui, se não sabe, deveria saber que luta está enfrentando. Cada um de nós, se não sabe, deveria saber que angústia, vez por outra, ronda a sua mente, o seu coração. Mas cada um de nós precisa entender que acima da angústia, acima da luta, acima do calo que aperta, nós podemos, em meio às dificuldades da vida, declarar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Uma fé prática, irmãos, não ignora a realidade, mas olha para além dela. Olha para além dela. É declarar como Abacuque: olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que lá nos currais não haja gado, olha, ainda que dê tudo errado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu exultarei no meu Deus, o meu Deus fará os meus pés como os da corça. E pés da corça dá-nos a ideia de pés que capacitam você a andar em lugares altos, perigosos e escorregadios. Abacuque não estava dizendo: Deus, me dá uma carga mais leve, mas ele estava dizendo: Deus, me dá um ombro mais forte. Deus, não evite que eu caminhe por caminhos perigosos e escorregadios, mas se por lá eu passar, não me deixe cair. Fé na prática é essa fé que olha para além da realidade. Mas uma fé na prática, irmãos, é uma fé que não enxerga Deus como um objeto de manipulação. Existem dois momentos muito interessantes nessa história. Primeiro, Eliseu ora, e pede ao Senhor que abra os olhos do rapaz para que ele veja. Está no verso 17. E aqui ele está falando dos olhos espirituais. E a minha oração é que os seus olhos espirituais sejam abertos nesta noite e que você possa contemplar que maior é aquele que está com você, em você,
por você do que toda e qualquer força contrária que venha para tentar te abalar. Primeiro ele pede: Senhor, abre os olhos desse moço. Mas depois tem duas orações interessantes também relacionadas à visão. Perceba o que diz o texto. O verso vai nos dizer que no verso 18, no verso 17 ele pede: abre os olhos do moço. No verso 18, ele diz assim: fecha os olhos desse exército, fere este povo de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E agora no verso 20 ele faz uma terceira oração. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Irmãos, Eliseu não estava brincando de esconde-esconde. Deus não era como que um gênio da lâmpada que dera a ele a oportunidade de fazer 3 pedidos. Ele fez: primeiro eu quero que o senhor abra o olho de fulano, depois o senhor feche o olho de cicrano, depois o senhor abra de novo o olho de Beltrano. Não foi isso, não. Havia um propósito em cada uma dessas orações. Quando ele pediu: Senhor, abre os olhos desse moço, ele queria que aquele moço pudesse ter experiências espirituais, vivências espirituais, história para contar com Deus, tivesse a sua fé fortalecida. Daqui a pouco ele se depara com o exército. E é tão interessante que ele, até de forma meio jocosa, ele ora para que os caras fiquem cegos, os caras ficam cegos. E no verso 19 ele diz assim: olha, este não é o caminho, não é a cidade, nem o homem que vocês procuram. E vai conduzindo aquela multidão de cegos até a cidade de Samaria. Quando eles entram na cidade de Samaria, é você pegar o adversário e entregar de bandeja. É botar a raposa para tomar conta do galinheiro. É pegar a presa e entregar de mão beijada para o predador. Ele pegou o exército e colocou o exército inimigo dentro do quartel-general, na capital de Samaria. Quando o rei viu, falou assim: rapaz, nunca foi tão fácil ganhar uma guerra. Os caras vieram para cá cegos, desesperados. A pergunta do rei, no verso de número 21, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? A oração de Eliseu nunca foi uma oração de manipulação ou de demonstração de poder. Sempre tinha um propósito. Irmãos, eu não sei você, eu não suporto perceber que alguém está me manipulando. Eu odeio. Tem gente que gosta, eu não gosto. Vou falar um negócio aqui para você já não pedir para eu fazer. Aquele negócio assim: pastor, eu estou com um problema com meu filho. Bate um papo com ele, mas ele não pode saber que eu falei com o senhor. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou chegar lá e falar? Bate um papo com meu marido está agora agarrado nesse negócio de bet. A bet, ó. A ver o sol nascer quadrado, negócio de bet. Faz um bet aí, vai. Meu marido, todo o dinheiro é no bet. Bet. Vai lá e conversa com ele para ele sair desse negócio de aposta. Agora, não fala com ele que eu falei: gente, me ajuda a te ajudar. Aí eu vou chegar lá e falar assim: vou ter que mentir. Eu estava orando, e aí apareceu um tigrinho na minha frente. E depois do tigrinho veio o irmão. E eu comecei a falar: Senhor, que visão é essa? E aí passou uma pessoa que eu conheci, cujo nome era Elizabeth, mas todo mundo chamava de Beth. E aí o Espírito me fez entender
que era para eu conversar com o irmão está tendo problema com a aposta, tem alguma coisa. Então para eu te ajudar, eu vou ter que pecar, então não me peça desse jeito. Eu vou conversar, se você me ajudar, me ajuda que eu te ajudo, pronto, está tudo certo. Eu não tenho problema de conversar com ninguém. Gente, a gente não tem que ter problema de conversar com ninguém. Você conversa com Deus, que dirá conversar com as pessoas. Tenho medo de falar com os outros. Você fala com Deus, que é dono dos céus e da terra, criador do universo. Então você não tem que ter medo de conversar com ninguém, porque a pessoa mais poderosa do mundo, você fala com ela todo dia. Pelo menos eu espero. Então, tem gente que quer manipular Deus. Oração não é um meio, não é como um bingo, ou um cassino, aonde eu coloco uma ficha, aperto os botões, e aquilo que eu quero vem. Deus não se deixa manipular por nenhum de nós. Deus não se permite manipular pela vontade humana. Se Deus não quiser fazer, não há quem o obrigue a fazê-lo, e se Ele quiser realizar, não há quem o impeça de fazer. Ele é Senhor e Ele é soberano. E nós precisamos, irmãos, sair dessa posição, dessa oração do toma lá da cá. Nós precisamos sair. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por vezes encontro pessoas que dizem para mim assim: eu abandonei a fé porque aconteceu esta tragédia pessoal na minha família. Depois de muito conversar com essas pessoas e ganhar um pouco de liberdade, eu geralmente digo: não, você não abandonou a fé por conta da tragédia que aconteceu com a sua família, e aí você começou a achar que Deus era mau. Você abandonou a fé por uma questão de egoísmo, porque tragédia acontece todo dia com os outros. Só que enquanto não bateu na sua casa, Deus era bom. Mas no dia que bateu na sua casa, aí Deus parou de prestar. Então, se caísse o mundo inteiro, se o mundo inteiro rachasse, mas se a sua casa ficasse de pé, você continuaria louvando a Deus, dando oferta, indo para culto. Então o seu problema não é com Deus, o seu problema é com o seu ego. Você não tolera que o seu ego seja ferido, porque desgraça, gente, está acontecendo todo dia. Nós precisamos sair do campo da manipulação. Aqui nós não vemos simplesmente uma manifestação de poder. Senhor, abre os olhos, fecha os olhos. Tem gente que pensa que Deus é menino. Semana passada eu estava lembrando de um irmãozinho que tinha na igreja que eu fui criado. Ele realmente tinha problemas. Ele tinha problemas. E eu lembro que eu era garoto ainda. E ele falou um dia, ele era muito fervoroso no falar, e ele falou assim: irmãos, semana passada Satanás colocou uma tosse em mim. E quando chegou no final de semana, Deus me curou. Segunda-feira, domingo eu estava curado, vim para a igreja. Segunda-feira, quando eu acordo, começa a tossir. Eu falei: epa, Satanás põe, Deus tira, agora Satanás quer pôr de novo. Cheguei na minha repartição, fui no banheiro, desse jeito. Chamei Deus, chamei o diabo no banheiro e falei assim: olha, resolvam aí esse problema que eu tenho que trabalhar. Dei as costas e deixei os dois lá brigando. Eu falei: gente, o bicho é poderoso. Acima de tudo, acima de todos. Ele estava antes da criação. Irmão, nós precisamos parar com esse tipo de oração manipulatória. O propósito aqui das orações de Eliseu não estavam centradas nele. Você já percebeu que na oração do Pai Nosso, as nossas necessidades não vêm em primeiro lugar? Vamos ver quando aparece? Do jeito que você souber, vem comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado. Parou, começa falando em quem? Santificado seja o vosso nome.
O que significa santificado seja o vosso nome? O nome de Deus já não é santo? É. Então como é que por que eu posso fazer para santificar o nome? Santificar significa considerar algo como separado. Que o teu nome tenha um lugar na minha vida diferenciado de todos os outros nomes. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós. É o meu reino que eu quero primeiro. E depois, seja feita assim. Ou seja, eu gastei um tempo falando com Deus. Eu gastei um tempo adorando a Deus. Eu gastei um tempo dizendo assim, Deus, cumpre a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Venha o teu reino. Estabelece o teu reino sobre a minha vida. Estabelece o teu reino sobre a minha casa. Estabelece o teu reino sobre a tua igreja. Estabelece o teu reino sobre as minhas vontades. Bem, depois que eu pedi por isso tudo, aí eu começo a falar o quê? O pão nosso, perdoai. Assim, aí já começa a complicar. Porque na verdade, gente, pra gente mesmo é uma frase. Agora e a outra no final. Me dá o pão de cada dia. Me perdoa, mas me perdoa na mesma forma como eu perdoo o outro. Aí já botou o outro no negócio. O que tem a ver o outro? Deixa o outro de fora, Senhor. Eu já falei tanto com o Senhor. Agora deixa farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa eu pensar um pouquinho aqui em mim. Já percebeu que a oração é pouco centrada na gente? Assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É muito pouco com a gente. É muito sobre ele, pouco sobre a gente e mais um pouco com relação ao outro. Nós precisamos reaprender a orar. Eu estava conversando um dia desses com o pastor Henrique Romero, e ele disse algo muito interessante para mim, que nós precisamos transformar oração, o nosso conceito de oração. E até mesmo, irmãos, usarmos as nossas distrações como oportunidades de oração. E ele disse para mim assim, eu li num livro texto, que se você parar de orar 1000 vezes, na verdade você não parou 1000 vezes, você tem 1000 oportunidades de recomeçar. E ele falou assim, às vezes eu estou orando, aí o cachorro da vizinha late. Eu já começo a orar pela vizinha, Senhor, abençoa a vizinha, abençoa o marido, abençoa esse cachorro, abençoa a casa toda. Aí eu estou orando, lembro que tem que lavar a louça. Aí eu falo assim, Senhor, obrigado porque eu tenho comida. Ele falou, a gente precisa sair dessa ideia de que a oração é um compromisso e é um privilégio. Ele falou assim, um dia desse eu estava orando e dormi, já aconteceu isso com você? Todo mundo, né? Você acha que quem aqui já estava conversando com o pai ou com a mãe e dormiu? Quem aqui o pai ou a mãe já botou para ninar? Quem? Faz tempo. Eu lembro que há um tempo atrás, vou confessar para vocês, meu pai não morava ainda aqui em Maceió. E aí eu deitei na cama ao lado dele. Ele começou a cantar uma música. Dorme, menino grande. Vocês estão rindo por quê? Do menino ou do grande? Dorme, menino grande, porque eu estou aqui. Depois é o que mesmo, pai? Sonhos com o que quiseres. Eu estou perto de ti. E aí, vamos zoar? E aí, vamos engolir? Engolir no risinho no 3. 1, 2, 3. Aí ele começou a cantar, eu gravei, né? Aí eu falei, canta mais aí, pai. Na segunda vez eu, dormi. Você acha que meu pai fez o quê?
pegou o cinto, me deu uma surra, falta de respeito, rapaz, eu cantando e você dormindo. Fique em paz, menino grande. Que privilégio nós temos de ir ao Senhor, meninos e meninas grandes. Ele fala, sonha com o que quiseres, porque eu estou sempre perto de ti. Uma oração com menos manipulação, aonde o centro não seja a nossa vontade, mas a manifestação da glória de Deus. Mas fé na prática, em último lugar, ela se dá. Quando o pessoal da colheita é o melhor, gente. Eu aqui pregando e alguém me perguntou assim, se o diabo, quer ver? Espera aí. Se o diabo é o pai da mentira, rapaz, os crentes aqui tinha que ter nessa igreja teste psicológico, psicotécnico, alguma coisa para... Se o diabo é o pai da mentira, então Eliseu mentiu ao exército inimigo. Gente, um negócio tão espiritual. E o cão vem me atentar. Não vou nem dizer quem foi. Ai, ai. Vamos voltar para a palavra. Senhor, tem misericórdia dessa alma. Ilumina ou elimina, em nome de Jesus. Amém. Mas quando eu olho para esse texto, tem uma última coisa que me chama a atenção. A fé prática é uma fé que crê que Deus tem um jeito, por vezes, louco de resolver as coisas. O rei diz assim, eu vou matá-los, posso matá-los? Eliseu respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que capturou com a espada e o arco, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Irmãos, Deus às vezes vai nos dar formas criativas e não mentirosas para encontrarmos solução para variados conflitos. Eu era pastor aqui na PIB Maceió e uma irmã uma vez compartilhou comigo que chegou a época do carnaval e o filho dela se preparando para cair na folia, sairia na sexta, só voltaria na terça, e a turma que ele estava envolvido era uma turma da pesada. E ele chegou do trabalho, só trabalhava pela manhã até 2 da tarde, sentou-se na sala com ela, deitou no colo dela e dormiu, caiu num sono pesado. Ela foi, colocou uma almofada e falou assim, meu Deus, eu não quero que meu filho saia no carnaval. O que eu faço? Ela disse, pastor, eu não sei se foi Deus, não sei se foi minha cabeça, eu não sei quem foi. Eu só sei que eu ouvi uma vozinha falando assim, corta metade do cabelo dele. Ela foi no banheiro, a ponta do pé. Primeiro passou, na metade mesmo, a tesoura. Depois passou na gilete. Quando o menino acordou, ele estava com metade do cabelo. Ele olhou no espelho e falou assim, mãe, o que foi isso? E ela falou, cortei seu cabelo. Mãe, e agora? E ela falou, não sei. Mãe, não vou poder sair no carnaval. Ela falou, então fica em casa. Ela falou, pastor, passamos os 4 dias ouvindo hino, louvando a Deus. Foi uma benção. Não estou mandando ninguém cortar o cabelo dos outros. Não vai dar doida de madrugada
e crê que Deus te deu a unção da navalha, você já tirou a barba do The Chosen, vai cortar o cabelo agora? Então, tá intrigada com ele por conta disso? Então vai no gabinete pastoral que a gente vai conversar. Tô brincando. Então, Deus tem a forma de resolver as coisas, irmãos. Uma fé na prática é aquela fé que crê que a solução de Deus é sempre melhor que a minha. Pensa comigo. Imagine se o rei tivesse matado todos aqueles homens. A notícia chegaria lá na Síria e os camaradas iam falar, olha, não é boa coisa a gente se meter com esse povo, não. Essa seria a lógica humana. Na lógica humana, vamos dar um couro nesses caras, acabar com todo mundo e mandar só um. A gente só manda um. E ainda manda um bilhete dizendo assim, esse foi o que ficou mais inteiro. Tratem com carinho. Foi bem tratado. Tratamento VIP. Se esse é o que ficou melhor, imagine os outros. Imagine na cabeça dos chefes militares, do exército de Israel, o resultado que essa ação não produziria. Seria muito mais eficaz do que servir um banquete. E eles chegarem lá e falar assim, como é que foi? Olha, nós tivemos lá em Samaria, tivemos com o rei, e o que ele fez? Ameaçou vocês, deu uma surra, deu uma reprimenda? Não. Ele fez um banquete para a gente, mandou a gente de volta. O cara fala assim, esse cara não é de nada. Vamos aprontar de novo. Irmãos, tem um dito popular que diz assim, que o melhor remédio para um doido é o quê? Outro doido na porta. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre essa é a verdade de Deus. Tem hora que você vai ter que dar uma de doido. Mas tem hora que você vai ter que engolir. Tem hora que você vai ter que fazer... Sabe o que Eliseu fez aqui? Na prática, aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Se alguém te der na face direita, oferece a esquerda. Dá a outra face. Ele deu a outra face e a Bíblia diz que o conflito acabou. A Bíblia diz que aonde não há maldizente, fofoqueiro, conversador, assim como no lugar onde não há madeira, não há mais fogo, onde não há maldizente, cessa-se a contenda. Estender a bandeira branca não é necessariamente sinal de fraqueza. Estender a bandeira branca, por vezes, é o instrumento de Deus para que haja paz. Preparou o banquete, mandou a turma embora, e o texto diz, assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. É possível que do jeito que você está tentando resolver as coisas, você vive numa escalada de violência, de rixa e de conflito. E pode ser que a orientação ou que a fé na prática esteja convidando você a praticar o que Jesus disse, se você for obrigado a andar 1 milha, ande 2. Se alguém te ferir na face direita, oferece a esquerda. Isso não é fazer papel de trouxa nem de bobo. Deixemos claro. Mas é viver na prática os princípios da fé cristã. Quero orar por mim e por você. Quero orar
pelos nossos corações, irmãos. Nós vivemos situações de batalha, todos nós. Nós vamos pedir a Deus, Senhor, nos ensina a ver para além da realidade. Nós vivemos situações de batalha, nós vamos pedir ao Senhor para que as nossas orações não sejam um meio de tentar manipular a Deus. Porque Deus não vai cair no meu papinho furado, nem no seu papinho furado. Mas a gente vai pedir a Deus também graça, para que Ele nos ajude a entender que do jeito dele sempre é melhor. Tem hora que do jeito dele é meter o pé na porta. Tem hora que o jeito dele é preparar um banquete para o inimigo. Como é que eu vou discernir? Bem, Jesus teve um momento que ele apanhou calado. Teve um momento que ele entrou no templo e virou a mesa. A sua intimidade com o Pai vai te dar condições de manifestar do lado de fora as verdades que o Pai tem semeado do lado de dentro. É simples assim, não é fácil, mas é simples assim. Vamos orar? Fique em pé aí no seu lugar, por favor. E eu gostaria de convidar você a fazer um pedido a Deus. Deus, me ajude a ter uma fé que vá para além daquilo que eu falo, que vá para além do discurso. Senhor, nesse tempo de batalha, me ajuda, Senhor, a ficar grudado em Ti.